Diante da baixa adesão da vacina, a Prefeitura de Belo Horizonte estendeu a campanha de vacinação aqui na capital. Para falar sobre esse assunto, sobre a prorrogação dessa campanha, nós recebemos aqui no estúdio Paulo Roberto Correia, diretor de promoção à saúde e vigilância epidemiológica da Prefeitura de Belo Horizonte. Bom dia, Paulo, seja muito bem-vindo. A campanha de vacinação contra a polio foi prorrogada, né? A gente falou agora sobre os baixos índices de vacinação. O que se deve a essa baixa adesão? Bom dia, Tiago. Vários fatores estão envolvidos nessa questão, dessa baixa adesão da população a essas vacinas, né? Muitas dessas doenças, né, algumas já inclusive eliminadas aqui do Brasil, como você disse, a paralisia infantil, né? Muitas pessoas não conhecem essa doença, então elas acham que essa doença já está eliminada, que a gente não tem que ter os cuidados, e um deles é a questão da vacinação. Um outro fator também que tem contribuído para isso são a questão das fake news, né? Que trazem informações inverídicas, incorretas, né? Contra as vacinas, o que, na verdade, a gente tem que desmistificar isso, né? As vacinas estão aqui no país já há várias décadas implantadas, conseguiram controlar inúmeras doenças nesse nosso país e, por isso, a gente tem que reforçar a importância delas para a população. E, Paulo, bom dia. A OMS, ela colocou o Brasil como um dos 10 países que corre um sério risco de retorno dessa doença. Explica um pouquinho para a gente sobre essa inserção, né, do nosso país num índice tão triste. Isso é fruto dessa questão da cobertura vacinal contra a paralisia infantil ou poliomielite, né? Então, nos últimos anos, principalmente nos últimos 3, 4 anos, tem se observado uma queda na cobertura vacinal. Então, principalmente para o público infantil, tem então, as crianças com menos vacinas em dia no seu calendário. E isso, então, deixa o país vulnerável, né? Porque a gente precisa que pelo menos 95% das crianças estejam com as vacinas em dia. Só assim nós conseguiremos impedir, então, que o vírus volte a circular aqui no nosso meio. Isso porque muitos países no mundo, né, alguns países têm tido casos recentes de paralisia infantil. E a gente sabe que o trânsito das pessoas entre um país e outro é muito rápido hoje, né? A gente viu isso aconteceu com a Covid, né? Rapidamente ela conseguiu disseminar para o mundo como um todo. E isso pode acontecer com a paralisia infantil. Como as coberturas vacinais no Brasil estão abaixo do esperado, então, nós ficamos frágeis nesse ponto de vista e poderemos então ter a entrada desse vírus de novo aqui na nossa população. Paulo, muito se fala sobre essa doença, mas tem muita gente que ainda desconhece, né? O que é a poliomielite, né, a paralisia infantil, e como que ela se caracteriza, né? Os sintomas e também quais são as consequências que leva a pessoa? Essa doença, né, a paralisia infantil ou poliomielite, é uma doença causada por um vírus, né, um poliovírus, e que causa normalmente manifestações gastrointestinais. Então, normalmente dá uma diarreia, náusea, vômito, uma febre, mas em algumas pessoas elas podem levar à paralisia da musculatura. Então, normalmente as pessoas começam a ter dificuldade para deambular, fraqueza nos músculos, que podem afetar tanto os membros inferiores quanto os superiores e também os músculos da respiração. Ao atingir os músculos da respiração, as pessoas têm dificuldade de respirar e podem, então, com isso, levar, inclusive, ao óbito. É uma doença que pode deixar sequela naquelas pessoas que passam dessa fase aguda e são sequelas permanentes. Então, a gente não tem visto isso mais, né? O último caso do Brasil foi há 33 anos atrás, mas é uma doença muito grave pela questão de causar déficit motor nas pessoas. E daí a importância, né, Paulo, de as pessoas, principalmente, né, os papais, as mamães, levarem seus pequenos para o centro de saúde para tomar essa dose. Muita gente pode não lembrar, mas a dose é a gotinha, né? É a famosa Zé Gotinha, do Zé Gotinha. Exatamente, né? Só para esclarecer, existem hoje no Brasil dois tipos de vacina. Sim. Um que é a vacina injetável. Ela é aplicada no primeiro ano de vida, com 2, 4 e 6 meses. E depois, do primeiro até o 4º ano de idade, é feita essa aplicação dessa vacina oral, que é a gotinha. Então, e nesse momento nós estamos agora de campanha, é importante ressaltar para os pais que mesmo que o cartão esteja em dia, com as vacinas todas aplicadas, eles devem levar, porque só assim nós conseguiremos imunizar 95% dessas crianças ao mesmo tempo. Com isso, o vírus não consegue entrar no nosso meio. A campanha foi prorrogada. Esse último fim de semana a gente teve um mutirão, né, de vacinação. Como é que foi? Teve uma boa procura ou ainda está difícil? As pessoas ainda estão com resistência a procurar os pontos de vacinação? Infelizmente, a gente ainda não conseguiu atingir essa meta de 95%. Né? O dado de sexta-feira passada mostrava que somente 53% das crianças de 1 a 4 anos que devem comparecer para tomar essa vacina, essa gotinha, não compareceram nossos postos.
No sábado, houve uma ação em cada regional, né, no movimento BH Mais Feliz. Então, nós tivemos 9 postos de vacinação e conseguimos imunizar somente 410 crianças, né? Do total, então, de 104 mil crianças que nós temos, que esse desafio até o dia 30, só em torno de metade compareceu aos nossos postos para tomar essa dose extra da vacina. Você falou que a campanha ela segue até o dia 30 próximo, mas passando esse prazo, é possível ainda tomar o imunizante, né? Os pais que, por algum motivo, perderem esse prazo da campanha, eles podem levar seus filhos, suas filhas aos centros de saúde para tomar a dose da vacina? Sim, essa vacina, né, como as demais do calendário da rotina, estão disponíveis nos 152 centros de saúde aqui da nossa capital, né? Então, todos esses centros de saúde os pais podem levar para tomar essa vacina, mas o ideal é que, para a campanha especificamente da contra a paralisia infantil que nós estamos fazendo agora, que termina no dia 30, que as crianças procurem essa vacina nesse período. Porque, assim, a ideia da campanha é vacinar o maior número possível de crianças ao mesmo tempo, porque bloqueia a entrada do vírus no nosso município. O pai, ele pode procurar qualquer centro de saúde, ele precisa levar alguma documentação. Como é que funciona na prática essa questão da procura da vacinação? Então, esses centros de saúde da capital, né, eles estão abertos de 8 até as 17 horas. Basta que o pai ou responsável leve a sua criança, seu filho, né, com cartão de vacina, um documento de identidade. A equipe vai avaliar a situação vacinal. Se, porventura, alguma outra vacina estiver em atraso, será aplicada a vacina. E para as crianças de 1 a 4 anos, especificamente, uma dose da vacina contra a paralisia infantil. Você falou, né, dessa faixa etária de 1 a 4 anos, mas crianças e adolescentes, né, que aí fogem um pouquinho dessa faixa etária, também podem se imunizar contra a doença? Exatamente. Nós estamos na campanha também de atualização do cartão vacinal de 0 a 14 anos. Então, todas as crianças de 0 a 14 anos compareçam, né, os pais levem essas crianças, nós checaremos o cartão de vacina e se alguma vacina estiver em atraso, ela será atualizada nesse momento. Paulo, você falou de outras vacinas, né? A gente começou o início dessa entrevista falando sobre vacinação, fake news. Ressalta, por favor, a importância da vacinação, principalmente para as crianças. Exatamente, né? Não é só a questão da poliomielite que está com a cobertura prejudicada, né? Mas a vacina da febre amarela, das meningites, vacina contra sarampo, rubéola, cachumba. Então, todas essas, infelizmente, estamos com coberturas comprometidas e sabemos que essas doenças circulam no nosso meio, né? Por exemplo, o sarampo, nós temos casos hoje, atualmente, de sarampo no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, nós não podemos deixar que essa doença venha a atingir nossas crianças, né? Então, fica aqui um apelo para os pais, né, para os responsáveis, levem as crianças às nossas unidades de saúde. As vacinas são muito seguras, são testadas em várias pessoas e não correm o risco. E aí, com esse movimento, nós precisamos proteger essas crianças, né? Vacinas gratuitas, disponíveis, testadas, essa é a nossa missão aqui, de tentar trazer essa tranquilidade para os pais e segurança para eles. E, Paulo, é importante a gente ressaltar também, né, para o pessoal de casa, que o Brasil ele tem um dos melhores sistemas vacinais do mundo, né? Muitos países se espelham no nosso sistema vacinal, na cobertura, né, contra várias doenças. Por isso é tão importante os pais, os responsáveis estarem atentos, né? Porque hoje eu sou mãe, então eu vejo que a maior riqueza que eu posso deixar para o meu filho é saúde. E a saúde, a gente viu nos últimos tempos que a gente consegue sim se imunizar, a gente consegue sim voltar à vida social, né, com tranquilidade, graças à vacina. É uma picadinha, é uma gotinha, mas que pode salvar vidas, né? Exatamente. O Programa Nacional de Imunização hoje está essa semana fazendo 49 anos, é um programa exitoso, conhecido no mundo inteiro. A gente não pode deixar que isso caia no descrédito. Então, precisamos reforçar junto aos pais, familiares, como você comentou, da importância de a gente estar com a nossa vacina em dia, né? Não só crianças, mas os adultos também. Então, o recado que a gente deixa para a população, né? Não deixam de passar essa oportunidade. Quanto mais cedo tiverem esse acesso, vão às unidades de saúde, que a vacina estará disponível e de forma segura. Paulo, para a gente finalizar nossa entrevista, nosso bate-papo, você quer reforçar alguma questão, dizer algo que é preciso ser dito? Eu acho que na questão especificamente da campanha contra a paralisia infantil, né, ressaltar o risco que nós estamos correndo aqui dessa doença voltar. Por isso fica o nosso apelo para os pais e crianças, procurem as nossas unidades de saúde, tomem essa dose, principalmente crianças de 1 a 4 anos,
para que todos fiquem salvos, protegidas e não tenham essa doença que é extremamente grave e que pode deixar sequelas para a vida inteira. Caso o pessoal de casa tenha alguma dúvida relacionada à vacina, né, já que a gente comentou aqui sobre o número absurdo de fake news relacionados às vacinas de modo geral, tem algum número, tem algum site que as pessoas podem entrar para esclarecer alguma dúvida relacionada não apenas à vacina da poliomielite, mas de outras doenças também? O portal da Prefeitura tem todas essas informações, né? Os postos de vacinação que estão, os endereços e os horários de funcionamento. Tem um Saiba Mais sobre a questão das vacinas, quais são as vacinas que estão disponibilizadas para a população como geral. E o 56 também, que é o telefone de acesso à população, também tem orientações, em geral, para fornecer para os cidadãos aqui de Belo Horizonte. Paulo, muito obrigado pela sua visita. Muito obrigada, Paulo. Disponha, um prazer.